nos bastidores da polêmica entre o juízo investigativo e a cruz de Cristo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje continuamos a nossa série falando do juízo investigativo, tá bem? Hoje, conforme eu prometi no vídeo anterior, vamos começar a falar um pouquinho então da cruz de Cristo à luz da doutrina do juízo investigativo, especialmente levando em conta um contexto bastante polêmico. Alguns evangélicos protestantes, eles enxergam implicações anticristãs na teologia do juízo investigativo. Eles gostam de afirmar que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina que menospreza a cruz de Cristo, diminui a cruz de Cristo, nega a cruz de Cristo, de maneira que esta doutrina, assim pintada, não deve ser considerada cristã, evangélica, protestante, muito menos bíblica, tá bom? E eu gostaria de trabalhar hoje um pouco do contexto desse tipo de crítica para você conseguir compreender algumas questões importantes para a gente de fato entrar de cabeça na teologia neotestamentária da cruz de Cristo, especialmente nas cartas de Paulo, e respondermos aí se de fato esta acusação procede ou não procede em relação à doutrina do juízo investigativo. Seja como for, a gente já está relativamente avançado dentro da nossa série. Já trabalhamos bastante os paradigmas do livro de Daniel, do livro de Levítico, da carta aos Hebreus, e agora estamos fazendo uma transição para chegarmos ao livro do Apocalipse, e depois que a gente analisar o livro do Apocalipse, eu estarei mais preparado para considerações de natureza um pouco mais amplas e gerais a partir do estudo bíblico, tá bom? Então o fundamento de tudo que a gente está dizendo aqui, do que a gente ainda vai dizer, é a Bíblia. Agora, será que nós adventistas estamos lendo a Bíblia de uma forma tão corrompida que a gente está, inclusive, sendo direcionado pela nossa leitura a nos levantarmos contra a própria cruz? Como que isso funciona, como que isso não funciona? Bom, para vocês compreenderem a força das polêmicas em relação a esta questão, nós precisamos retomar uma discussão que eu já comecei a fazer durante a série, quando toquei um pouquinho sobre a obra de Santo Agostinho, tá bom? Então, Santo Agostinho viveu ali por volta do quarto, quinto século da era cristã e nos legou, né, uma obra vasta de inúmeras implicações teológicas bastante interessantes e que são usadas até hoje por católicos e protestantes nas suas convicções doutrinárias, nos seus, enfim, postulados em relação a questões doutrinárias de soteriologia, de escatologia, de eclesiologia e etc. Então, o pensamento de Santo Agostinho ainda é até hoje muito forte no catolicismo romano, até pela influência dele em São Tomás de Aquino, que também tem uma influência muito forte no catolicismo romano. E também Santo Agostinho tem forte influência sobre, por exemplo, os calvinistas, né? E tudo é bastante interessante e bacana. O que eu gostaria de conduzir vocês hoje é um pouquinho além de Agostinho, né? Uns 10 séculos depois de Agostinho, você vai ter ali o contexto todo da Reforma Protestante. Então vamos pensar que o Santo Agostinho estabeleceu várias bases para aquilo que viria a se cristalizar na Igreja Católica Apostólica Romana e todo o período medieval e etc. E existe um amplo desenvolvimento religioso em termos eclesiásticos, doutrinários e etc. acontecendo no mundo como um todo aqui, até que o catolicismo romano, enfim, amadurece em uma entidade político-eclesiástica extremamente complexa e que está lidando com a religião de um lado e o poder civil de outro, e na verdade não é de um lado ou de outro, porque está tudo mesclado e está tudo junto. E o que acontece é que o catolicismo romano, ele vai desenvolver
filosofias, doutrinas, práticas, teorias, que, na visão de alguns, vai de encontro à Bíblia e à Palavra de Deus. Então, o catolicismo romano, inicialmente, ele é uma igreja, e depois ele toma o lugar do Império Romano. E como é que essas coisas se assentam? Elas se assentam com o catolicismo romano agora, incluindo em si mesmo aspectos cristãos e pagãos coexistindo. Então, se adora o Deus dos judeus, mas se idolatra imagens. É uma coisa interessante. Se defende e se copia e se propaga as escrituras hebraicas, mas também se defende a filosofia grega. E tudo vai amadurecendo dentro de uma questão eclesiástica e política, onde o catolicismo romano vai ganhando imenso prestígio, imenso poder, enfim, inúmeras questões assim de riqueza, glória, influência, poder no mundo e etc. E aí isso vai contextualizar um pouco as dinâmicas em torno da reforma protestante. Haviam pré-reformadores antes de Martinho Lutero, mas Martinho Lutero talvez seja aí a grande figura da reforma protestante do século XVI. Então, ele vai dar as suas aulas a respeito da Bíblia, ele vai ler, enfim, o trabalho de Paulo, especialmente a carta aos Romanos, e ele vai propor uma reforma da igreja, não um rompimento com a igreja, mas esta proposta não vai ser bem aceita e o caminho natural de Lutero vai ser, então, de fato, romper com o catolicismo romano e dar início a um movimento que vai ter muitas implicações para a história da comunicação, da ciência, da sociedade humana, especialmente a partir da Europa, mas que vai influenciar o mundo todo na Reforma Protestante, especialmente também com de alguma maneira, a harmonia que há entre a Reforma Protestante e o espírito do capitalismo, conforme o sociólogo Max Weber, que vai colocar um pouco de algumas questões de por que os países protestantes eles vão caminhar em direções diferentes dos países católicos em relação às questões econômicas de uma forma geral, e isso vai gerar um boom de tecnologia, um boom de empreendedorismo, um boom financeiro e tal, que vai inclusive ajudar a contrapor a riqueza católica, e agora existe uma riqueza protestante para elas de alguma maneira tentarem disseminarem as suas próprias visões de mundo além mar e etc, e colonizar países e lugares. Aí você pensa numa colonização da América do Norte protestante, uma colonização da América do Sul e Central católica, e aí você vê a diferença econômica entre um lugar e outro, dentre outras questões, tá bom? Aí você começa a compreender um pouco melhor o quadro mais amplo e mais geral. Daqui a pouco, como é que isso tudo vai se amadurecer em polêmicas contra a doutrina do juízo investigativo? Bom, o importante para vocês entenderem aqui é que a reforma protestante ela é uma reação a doutrinas, filosofias e práticas da Igreja Católica Romana. E aí você precisa lembrar um pouco de como que é o catolicismo romano. Claro, com isso eu estou adiantando um pouco das coisas que vou dizer na parte final desta série, especialmente quando a gente for trabalhar o livro do Apocalipse, e algumas questões além do livro do Apocalipse. Mas seja como for, é bom vocês já começarem a relembrar, caso já saibam, ou saber, caso não saibam, como que funciona assim a teologia católica de uma forma geral, especialmente em torno da ideia da transubstanciação e daquilo que eles acreditam ser uma repetição do sacrifício de Cristo na missa, tá bom? Isso é uma coisa muito importante na mentalidade católica romana. Eles tomam como literais as palavras de Cristo: este é o meu corpo, isto é o meu sangue derramado por vós, partido por vós, etc., nos símbolos do pão e do vinho, e sempre que o sacerdote católico ora, invoca a Deus e faz a mágica da transubstanciação, a hóstia ou o vinho ali presente na missa se convertem no corpo, alma, divindade de Jesus Cristo, cujo sacrifício supostamente está sendo repetido na missa, e o adorador católico que está comungando está então partilhando da comunhão com este sacrifício indefinidamente repetido, enquanto houver catolicismo romano para orar em torno da hóstia e do vinho e dividir a comunhão com os fiéis, tá bom? Existem inúmeras teses
tanto católicas quanto protestantes, para discutir esta ideia. Esta ideia é uma das ideias mais interessantes, complexas, intrigantes e complicadas da religião cristã. A ceia do Senhor, toda a questão do sacramento e etc. E aí o que acontece então é que você precisa entender a força desta questão na mentalidade católica. E, inclusive, isso vai tomar proporções enormes ao se dizer que se você não participa disso que a igreja proporciona, e só a igreja católica proporciona, você não tem salvação. Fora da igreja não há salvação. E aí, nesse caso, a igreja é a santa ou não tão santa Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Ok, então é importante você entender esta teologia e você começar a compreender que quando Martinho Lutero ele vai para a Bíblia com uma consciência bastante pesada em função das suas imperfeições e dos seus pecados, e ele se depara com as implicações da mensagem da salvação pela graça, da salvação pela fé, tudo isso vai começar a ser extremamente questionado, especialmente porque o que acontece? O catolicismo romano, então, criou um sistema no qual, de acordo com a sua doutrina e a sua prática, o sacrifício de Cristo é indefinidamente repetido a cada missa. Missas são realizadas todos os dias, a todos os momentos, em especial nos domingos, né? Aí manda um abraço aí pro pessoal da Bíblia, né? Enfim, e aí o catolicismo romano, enfim, tem esta prática, tem esta questão da repetição indefinida do sacrifício de Cristo através da missa. E o que acontece? O católico que de alguma forma comunga com este sacrifício de Cristo na missa, ele deve acrescentar a esta comunhão com o sacrifício de Cristo inúmeras obras para estar em harmonia com, enfim, as doutrinas e as práticas da Igreja Católica. Então são inúmeros sacramentos, desde que você nasce até quando você morre. Inclusive isso passa por batismo infantil e um monte de coisas. O catolicismo romano acompanha a sua vida e fora desse acompanhamento não há salvação. E tudo é bastante interessante. E o católico, naturalmente, apesar de tudo isso, ele ainda é um ser imperfeito e pecador. E essa imperfeição e pecado devem ser trabalhados e tratados no contexto, então, da mortificação da carne, das indulgências, de um monte de coisas que o católico deve fazer com vistas à sua salvação, tá bom? Isso é uma questão interessante, existem, enfim, muitas análises sociológicas, psicológicas e teológicas das implicações de tudo isso para uma sociedade, especialmente aí à luz da Idade Média em especial, mas também até hoje isso é perpetuado, isso prossegue existindo. Essa teologia católica romana é a mesma das igrejas que estão aí perto da sua casa, que com certeza deve ter alguma igreja católica aí perto, e tudo é de implicações extremamente complicadas e interessantes. Aí o que acontece? No meio disso tudo, então, o católico ele também pode recorrer no contexto de indulgências, no contexto de sacramentos, no contexto de oração, novena e um monte de coisa, aquilo que se chama o tesouro dos méritos, né? Então, Maria e os santos têm uma quantidade de méritos extremamente grandes que podem ser usados da parte do católico para livrar a si mesmo ou os seus queridos do purgatório, ou enfim, das penas temporais, ou das penas, enfim, eternas em relação ao pecado. E aí existe todo um contexto de oração aos santos, oração a Maria, e esses santos e essa Maria estão agora materializados em forma de imagens de escultura, e existe essa intercessão dos santos, e agora existe uma pleiade, né, uma miríade de santos no meio caminho entre o homem e Deus e o homem. E aí é todas aquelas ideias, né? Pede para a mãe que o filho ouve. Agora a mãe é um intermediário entre o filho e as pessoas e tal, etc. Bacana. O propósito aqui nesse momento não é criticar a teologia católica romana, é só entender um pouco, né, dela de uma forma geral. E você percebe uma coisa importante aqui, não importa o quanto você se alimente do sacrifício da cruz ou da hóstia, que repete o sacrifício da cruz a cada dia, a cada momento,
nunca o problema do pecado é resolvido, porque você toma a hóstia esse domingo, e o domingo que vem, e o domingo que vem, e o domingo que vem, e o domingo que vem. E isso se você não for na missa todos os dias, então esse sacrifício está sendo repetido todos os dias. E ainda assim você tem que acrescentar a esta fé neste sacrifício, a esta comunhão com esse sacrifício, inúmeras obras, indulgências e sacramentos, e etc, e etc, e etc. Tudo isso se tornou uma super máquina de ganhar dinheiro, inclusive de pessoas pobres, e aí agora estão sendo vendidas indulgências, vendidas as imagens de escultura, vendidas as lasquinhas da cruz de Cristo, e os amuletos em geral aí que de alguma maneira estão relacionados à história cristã, e etc. E agora isso vira um super comércio, e o Martinho Lutero olha para isso, ele olha para a Bíblia, olha para o seu próprio estado espiritual, mental, psicológico, como um padre da igreja, um doutor da igreja e etc. E aí ele inicialmente tenta reformar esta igreja, e diante da intransigência em ser reformada, o Martinho Lutero rompe com a Igreja Católica Romana. Isso acontece dentro do contexto de inúmeras polêmicas bíblicas, diversas questões bíblicas serão agora trazidas por Martinho Lutero e vários outros seguidores do protestantismo que agora vai nascer e vai surgir e vai amadurecer. Claro que o protestantismo já tem aí os pré-reformadores antes de Lutero, que já percebiam um grande afastamento da religião imperial, entre aspas, cristã, do cristianismo bíblico. E sempre a Igreja Católica sempre teve alguns grupos cristãos que o contrapunham, seja lá na parte oriental da Igreja, ou seja, mesmo entre os ocidentais que não concordavam com tudo que a Igreja dizia. Inclusive, dentro desse ponto, os próprios arianos acabam tendo também uma importância histórica, apesar da heresia bíblica que defendem, etc. E tudo acontece de uma forma bastante interessante, e vai surgir então um monte de questões bíblicas dentro desse contexto extremamente polêmico. Isso coloca pra gente algumas questões importantes. A teologia protestante vai fazer a sua própria leitura da Bíblia à luz das polêmicas anticatólicas, e inclusive o catolicismo romano vai ser de alguma forma comparado ao judaísmo descrente, ao judaísmo apóstata. Então, o catolicismo ele tenta buscar salvação pelas obras, assim como os judeus buscavam salvação pelas obras, mas a mensagem de Paulo é salvação pela graça mediante a fé, independentemente da lei, independentemente das obras. Então, o protestantismo agora usa uma retórica paulina bíblica para contrapor judeus legalistas e católicos legalistas. E isso vai se tornar muito interessante, né? No amadurecimento da identidade protestante, da teologia protestante, das instituições protestantes, em relação a algumas questões importantes. E uma das questões que vai surgir dentro dessa discussão toda é o sacrifício único e não repetível e não repetido de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em contraposição à visão católica, onde Cristo estava sendo sacrificado a cada missa, Jesus, na visão protestante, morreu na cruz de uma vez por todas. Esse sacrifício nunca foi, nunca será e nem poderia ser repetido jamais. Inclusive usando aí argumentos da carta aos Hebreus e da teologia de Paulo e da teologia bíblica de uma forma geral e etc. E aí, amadurecendo a sua identidade, a sua retórica anticatólica, o protestantismo desenvolve os 5 brados da reforma. Não é através do magistério da igreja, da tradição da igreja, do concílio, do papa que nós chegamos à verdade. É sola scriptura, é só através da escritura. E não é assim, a graça de Deus cooperando com as minhas obras, as minhas decisões, o meu tomar a hóstia, a minha indulgência, o meu isso, aquilo. Não, é sola gratia, é só pela graça. Não tem nada de graça mais obras e coisas que eu faço, porque é o quê? Sola fide, é só pela fé. A graça vem pela fé, a graça não vem por obras que eu faço, porque eu escolho, porque eu determino. Inclusive, nesse contexto, vão haver polêmicas anti-livre-arbítrio da parte de Lutero, Calvino e outros, para tentar contrapor as noções católicas. O catolicismo vai tentar ser um pouco mais ponderado, um pouco mais humanista, Erasmo de Roterdã e etc.
bastante interessante. Então, o protestantismo está aqui desenvolvendo a sua identidade. É só a Escritura, é só a graça, é só a fé, é só através de Cristo, não é Maria e santos e etc. É só a luz Cristo, é só através de Cristo. E no final das contas, aquele que conduz o ser humano perdido à salvação é somente Deus, e glória só a Deus, só lhe deu glória. E aí é a questão aí dos 5 brados da reforma. Eles de alguma maneira vão sintetizar o ataque doutrinário protestante contra o catolicismo romano, tá bom? Ok? Tá entendendo até aqui? Maravilha. Acontece que, dentre aqueles que aderem aos 5 brados da reforma, também vão começar a existir divisões, e uma das principais entre calvinistas e arminianos. A diferença entre calvinistas e arminianos não tem que ver com o fato de que uns acreditam nos 5 brados da reforma e outros não. Não. Ambos os grupos acreditam nos 5 brados da reforma, ainda que compreendam as questões em torno dos 5 brados de forma diferente. Então, a grande verdade é que a polêmica entre calvinistas e arminianos está em torno da soteriologia, em grande medida, a tulipe calvinista, né, os 5 pontos do calvinismo, versus as 5 contraposições arminianas ao calvinismo. E isso vai ser extremamente importante para depois a gente entender as polêmicas contra a visão do juízo investigativo, para tentar pintar o juízo investigativo como uma teologia de salvação pelas obras que nega a cruz de Cristo, tá? Isso vem bem dentro desse meio aí do desenvolvimento e amadurecimento da identidade protestante, tá bom? E aí o que acontece é o seguinte: o catolicismo romano saiu de um pêndulo, e vamos pensar assim que o calvinismo foi para outro pêndulo, tá bom? Enquanto aqui no catolicismo romano o homem coopera de forma meritória com a sua salvação, através de tantas obras, indulgências, etc., lá no calvinismo, o homem é tão depravado que, se fosse cooperar com alguma coisa, iria botar tudo a perder, e o homem vai ser salvo é só pela graça. Por quê? Porque é eleito incondicionalmente, porque a graça é irresistível, porque a expiação é limitada, porque a perseverança dos santos é garantida, e etc. Tá bom? Então é a tulipe calvinista para contrapor o ensino do catolicismo romano. O que é o arminianismo? É uma reação ao calvinismo, dizendo assim: olha, a gente pode não ser católico romano em relação aos erros, inúmeros erros do catolicismo romano, mas a gente não precisa ir para o outro extremo do pêndulo calvinista, que vai ter inúmeras implicações a respeito do caráter de Deus, da própria oferta sincera do evangelho da salvação a todas as pessoas, conforme a missão da igreja pregar a todas as pessoas em todos os lugares. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem a partir desse contexto aqui? Que, em grande medida, a retórica usada contra a doutrina do juízo investigativo é uma retórica de base doutrinária calvinista. Isso não quer dizer que os calvinistas sejam os únicos a criticarem a visão adventista. Não são. Muitos arminianos, influenciados pelos calvinistas, e sabendo que fazer uma polêmica anti-adventista pode redundar a eles arminianos, de alguma maneira, mais membros, mais dinheiro, uma posição melhor na ortodoxia à luz dos calvinistas e etc, e etc, e etc. Então acaba vendo uma certa harmonia, né? Uma certa parceria nesse ponto entre calvinistas e arminianos para acusar o adventismo de ser uma seita herética baseada em Ellen White, que nega a Bíblia e nega a cruz e nega os 5 brados da reforma e etc. Isso é uma coisa interessante, até porque muitas vezes entre calvinistas e arminianos existem muitas acusações mútuas, mas em geral, uns dizem dos outros assim: olha, o arminianismo é um erro teológico, mas não é uma heresia. Aí os arminianos devolvem: olha, o calvinismo é um erro teológico, mas não é uma heresia. E ambos os grupos muitas vezes se unem para dizer: o adventismo é uma heresia. E dentre as razões oferecidas para tal é a doutrina do juízo investigativo, porque agora, a partir de uma retórica calvinista, se diz que essa doutrina tem implicações contra a cruz, e os arminianos inadvertidamente acabam concordando com os calvinistas, mesmo sem prestar
maiores atenção, uma atenção maior se de fato eles têm razão ou não, mas como aquilo é útil para eles do ponto de vista religioso, eles acabam usando a mesma retórica calvinista para falar mal do adventismo, tá bom? Essa dinâmica é importante de você entender, especialmente por causa de uma questão importante. Toda a polêmica contra a doutrina do juízo investigativo não surge do estudo da Bíblia. Surge do uso da Bíblia para se situar nas discussões entre protestantes e católicos e entre calvinistas e arminianos. Nesse ponto, o que existe, então, da parte dos nossos críticos, daqueles que acusam a teologia do juízo investigativo de ser herética e anticruz e etc., o que existe é que eles usam a Bíblia de uma forma péssima para extrair retóricas bíblicas, para pintar o juízo investigativo como estando contrário a estas retóricas bíblicas, para implicar que a doutrina do juízo investigativo é contra a Bíblia e contra a cruz, e assim criar a polêmica religiosa contra o movimento adventista, porque o movimento adventista é uma seita que não segue a Bíblia e segue a Ellen White. É muito importante vocês perceberem todas essas questões. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais dificilmente você vai convencer o crítico da teologia adventista em relação à doutrina do juízo investigativo, simplesmente argumentando com ele a partir da Bíblia. Porque essa não é a fonte que ele usa para, de fato, se contrapor ao adventismo do sétimo dia. Ou pelo menos é o seguinte, essa não é a principal base. Dentro dessa história, a Bíblia se torna um mero instrumento de calvinistas, arminianos e católicos para atacar o entendimento adventista. Então, tudo que eles puderem encontrar na retórica bíblica que possa, de alguma forma, querer dizer algo contra, enfim, as questões em torno do juízo investigativo, eles vão usar essa retórica. Inclusive, eu usei vários desses exemplos quando tratei da carta aos Hebreus. Veja lá, Hebreus 1, verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Imagine agora o calvinista, ou o arminiano que seja, pegando esse texto dizendo, tá vendo, irmãos? A Bíblia é clara e diz que Jesus já fez a purificação dos pecados. Não existe purificação em 1844 e essa teologia do juízo investigativo, ela é ridícula e abominável e contra a Bíblia porque nega a cruz e a graça de Cristo. Maravilha! Às vezes calvinistas e arminianos se unem nesse tipo de retórica. Aí quando você fala da contínua purificação da consciência, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 14, que implica que a purificação descrita no capítulo 1, verso 3 de Hebreus, não nega que a purificação continua acontecendo na história cristã à medida que a gente vai aceitando a Cristo e enfim, a nossa consciência vai sendo purificada, o que demonstra que nem tudo terminou lá atrás. Não, eles ignoram o argumento bíblico de Hebreus 9,14 para enfatizar Hebreus 1, verso 3 contra o adventismo. Porque, na verdade, o que importa para eles não é uma visão doutrinária honesta da teologia da purificação. O que importa para eles é usar a Bíblia contra o movimento adventista. E se você entender isso, você vai entender grande parte das críticas que nós sofremos da parte de calvinistas, arminianos e etc. E você vai poder se situar de uma forma melhor para compreender por que nós adventistas nos apegamos à nossa compreensão a despeito das críticas dos nossos críticos. Acima de tudo, porque encontramos a base bíblica, não é só a escritura, pessoal. Logo o pessoal que guarda o domingo falando em sola escritura, dando de dedo na cara do adventismo do sétimo dia, falando que a doutrina do juízo investigativo nega a Bíblia e a cruz e não sei mais o que. Opa, vai com calma que as coisas não são exatamente assim. E a partir daqui, então você pode entender um pouquinho melhor também a importância do trabalho do James Dunn. Eu tenho aqui nas minhas mãos, a Teologia do Apóstolo Paulo, material escrito pelo James Dunn. E um dos maiores méritos do James Dunn, e é por isso que inclusive eu trago ele para discussão mesmo não concordando com tudo que ele vai dizer, um dos maiores méritos da obra dele
é demonstrar que muitas vezes, no afã de combater o catolicismo, o protestantismo mal usou a Bíblia, especialmente nas cartas de Paulo. E agora criou uma retórica anticatólica e antijudaica, e a coisa não é exatamente assim. O James Dunn não é um adventista, até onde me consta não guarda o sábado, etc. e etc. Mas ele analisa as cartas de Paulo à luz desse contexto polêmico como um todo, e ele identifica que muitas vezes os protestantes usaram mal a Bíblia nas suas tretas teológicas com os católicos, assim como muitas vezes os calvinistas usam mal a Bíblia nas suas tretas religiosas contra os arminianos. E aí por diante. E claro, em todas as tradições religiosas há pessoas que mal usam a Bíblia. Existem adventistas que usam a Bíblia de forma péssima. E a gente precisa avaliar esse fenômeno, né, do tentar usar a Bíblia para qualquer custo a Bíblia concordar comigo. Essa não é a melhor forma de lidar com as discussões doutrinárias em geral. Entretanto, esse bastidor, esse panorama histórico é importante para você compreender algumas das questões que vêm a seguir. E a partir do próximo vídeo, então, a gente começa a dissecar a teologia da cruz de Cristo a partir do livro do James Dunn.